Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vamos estudar mais alguns artigos da LDB. Isso mesmo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje a gente vai ver alguns artigos que caem bastante e eles têm algumas peculiaridades e eles são importantes para a gente se atentar. São artigos que a gente não pode passar batido. A gente vai começar pelo artigo 4º, a gente vai falar também a respeito da profissionalização, né, do ensino profissional e técnico, nós vamos falar de formas de ingresso, de gratuidade, enfim. E a gente vai também aproveitar para resolver questões e ver como é que esses assuntos caem nas provas, nos concursos públicos na área de educação, especificamente aí para professores. Vamos lá estudar bastante? Olha só, um artigo que cai recorrentemente, e inclusive ele teve atualização esse ano, então é certeza que vai cair aí nas próximas provas, que está caindo, né? Já é o artigo 4º, é isso mesmo. O artigo 4º da LDB, ele fala do dever do Estado, Então, ele fala dos deveres do Estado em relação à educação. E ele fala que a educação escolar pública será efetivada de acordo com um mínimo de garantia, né? Ou seja, o Estado tem que garantir minimamente algumas coisas. Por exemplo, o que o Estado tem que garantir em relação à escolarização, né? Aqui no artigo 4º. Olha só, ele vai ter que garantir a educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, ok? Ou seja, é toda a educação básica. Então, ele vai garantir obrigatoriedade e gratuidade dos 4 aos 17. E aí, organizado, né, de acordo com a educação básica, né, as diversas etapas da educação básica, que é a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Agora, muita atenção para você não se confundir, porque o ECA tem um outro entendimento e fala de uma outra especificidade a respeito do atendimento à escolarização. Ok? Então, grava aí que na LDB a obrigatoriedade é dos 4 aos 17. Ou seja, é a pré-escola, o finzinho da pré-escola, né, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não vai pegar creche, tá? Não vai pegar bebês de 0 até 3 anos. É só 4 e 5 anos da educação infantil. Então, muita atenção, porque o ECA fala de outra faixa etária. Bom, o que é dever do Estado também aí no artigo 4º da LDB? Que a educação infantil seja gratuita até os 5 anos de idade. Então, ela fala que o dever do Estado é pela gratuidade da educação infantil, tá? Então, olha só, educação infantil a obrigação aqui é pela gratuidade, certo? E aí, para as crianças de até 5 anos de idade, certo? Até 5 anos de idade, que é o final da educação infantil, que começa no 0, né, com a creche, e depois pega para a escola 4 e 5 anos. Bom, a LDB, no artigo 4º, ela também vai falar de atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE, atendimento educacional especializado, e tem que ser gratuito. Então, vai falar também do AEE, que é o atendimento educacional especializado gratuito para quem? Para o público-alvo da educação especial, que é pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E isso vai perpassar toda a educação.
todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades, portanto, inclusive educação de jovens e adultos, ok? Então, vai abarcar o AEE, né? O atendimento educacional especializado é para todos os educandos, tá? Ó, é para todos os educandos do público-alvo AEE, que esse que a gente acabou de falar, né? Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, tá? Bom, esse atendimento vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Então, é AEE para todos e olha, é preferencialmente, ou seja, há casos em que não vai ser atendido na rede regular, né? Sim, haverá casos que não serão atendidos na rede regular, tá? Mas é para preferencialmente atender na rede regular. Bem, o artigo 4º, ele fala inclusive da EJA, e ele fala da EJA sem falar educação de jovens e adultos, mas fala que vai oferecer a escolarização pública e gratuita de ensino fundamental e médio para todos que não tiveram acesso na idade própria, tá? Então, quando está falando que não tiveram acesso na idade própria, a gente está falando de educação de jovens e adultos. Ok? Bem, o artigo 4º, ele ainda vai falar uma questão assim que é bastante peculiar, mas a gente não pode se esquecer, porque isso aí às vezes pode virar uma pegadinha, que fala que a educação tem que ser ofertada para as pessoas, né, em outros níveis de ensino, né, em níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, enfim, de acordo com a capacidade de cada um, tá? Então, quando a LDB fala, né, na capacidade, ó, capacidade de cada um, o que ela está querendo dizer? Está querendo dizer que você vai ter uma possibilidade de estudos desde que você seja capaz de chegar até lá. Ou seja, traduzindo isso em miúdos, eu não tenho a obrigação, eu, Estado, né, não tenho a obrigação de te ofertar o ensino em outros níveis mais elevados, porque eu vou oferecer para alguns, aqueles que forem capazes e que chegarem lá, ok, então está contemplado. Então percebe que coloca na responsabilidade do estudante chegar nesses níveis mais elevados de ensino, tá? Outra coisa que o artigo 4º coloca é a respeito da oferta do ensino noturno, tá? Tem que ter oferta do ensino noturno adequado às condições do estudante. Então, tem que ter oferta, ó, oferta do ensino noturno de acordo com as necessidades do estudante, ou seja, é um ensino regular, ok? Não necessariamente só para o público da educação de jovens e adultos, mas tem que ter uma oferta aí para estudantes que estejam na idade correta, de acordo com as próprias necessidades. Às vezes esse estudante precisa trabalhar, ele tem uma outra disponibilidade, e aí, para o público que trabalha, para o público trabalhador, ainda tem que garantir, né, flexibilidade de acessos, de horários, enfim, tem que proporcionar aí outras condições para que este estudante não só ingresse, mas que ele permaneça, tá? Então, a oferta de escolarização noturna e outras flexibilidades é principalmente para permanência, ó, permanência, né? Não só o acesso, mas também a permanência, e permanência com sucesso, né? Porque não é só para entrar na escola, mas é para ficar com sucesso, né? Progredindo. Bom,
O artigo 4º também fala de programas suplementares, né? Ou seja, oferta aí de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, que a escolarização precisa garantir, porque são insumos, vamos dizer assim, né? São acessórios que vão possibilitar aí esse sucesso, vão possibilitar essa permanência na escola com uma melhor qualidade. Bem, o artigo 4º também fala de padrão de qualidade mínima, tá? Vai falar aí, inclusive, é um artigo bastante importante esse, tá? Ele fala de qualidade, ó. Ele fala de qualidade mínima do ensino, que precisa ser garantido porque a gente precisa ofertar a educação com condições, né? Então, tem que ofertar com insumos que são necessários ali para o ensino e aprendizagem, que sejam adequados às diferentes faixas etárias, porque quando a gente fala de educação básica, a gente está falando de uma variedade de idades muito grandes, né? Então, inclusive teve uma alteração agora há bem pouco tempo que fala desses insumos, né? Ofertando aí para dar condições de uma permanência com qualidade na educação, mas que fala especificamente também de equipamentos, de mobiliários, de material pedagógico mesmo, didático, que sejam essenciais ali para os estudantes. O artigo 4º ainda vai falar da escola pública, né, da educação infantil, no ensino fundamental, que tem que ser próximo à residência da criança, né, e do adolescente, a partir do dia em que esta criança completar 4 anos de idade, tá? Então, olha só, ela fala aí a todo momento, né, a partir dos 4 anos de idade, tá? Uma outra mudança que teve muito recentemente, que as bancas vão explorar, deste artigo 4º da LDB, quando fala da alfabetização, que isso tem que ser garantida, né? Essa alfabetização plena e essa capacitação gradual de leitura, ela tem que ser garantida aí ao longo da educação básica. Então, você não tem que alfabetizar só nos primeiros anos do ensino fundamental, mas garantir aí que essa alfabetização plena e essa capacidade leitora seja desenvolvida durante todos os anos da educação básica, como maneira de se efetivar que o estudante tenha garantido aí o seu pleno desenvolvimento, né, para que ele tenha uma cidadania plena a partir da alfabetização. E com esse entendimento a gente está tendo clareza de que é uma alfabetização com letramento, né? Porque é esse entendimento da leitura e da escrita ao longo aí dos anos da educação básica. O artigo 4º ainda acrescenta, falando do atendimento educacional durante o período que o estudante possa estar ou internado num hospital para um tratamento de saúde, ou mesmo em casa, afastado das atividades escolares, né? Mas que seja garantido aí esse atendimento domiciliar ou hospitalar, educacional, conforme a sua necessidade, ok? Então, é garantida aí essa escolarização também para esse estudante afastado por motivos de saúde. Bom, um outro artigo que também cai bastante e que a gente vai dar um olhar especial agora é o artigo 58. Então, a gente já viu que o 4º é bem importante, mas o artigo 58, ele também é importante porque ele fala da educação especial. A educação especial, ela tem bastante particularidades e as bancas gostam de explorar esse tipo de assunto, né? Porque
gera polêmica, né? Então, a gente já viu que a educação especial ela tem que ser oferecida preferencialmente na rede particular, na rede oficial de ensino, na rede regular de ensino, e vai atender o público-alvo da educação especial, que é pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, ok? Bem, vai ter, conforme a gente já viu aí no artigo 4º, o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, e esse atendimento educacional especializado, ele pode ser ofertado a partir de serviços de apoio especializado, na própria escola regular, para atender aí a clientela da educação especial, né? A gente fala que é o público-alvo da educação especial. Bom, esse atendimento educacional vai ser feito nas classes, né? E às vezes em algumas escolas e às vezes em alguns serviços especificamente. São atendimentos que são especializados. E aí eles vão ser ofertados, né? Que pode ser feito em escolas, em classes ou em algum serviço diferenciado daquele ensino regular, né? Mas ele vai ser ofertado para os estudantes que tenham uma condição específica, tá? E que esse estudante não tenha condições de ser integrado nas classes comuns, no ensino regular, tá? Então, só para esses estudantes que não conseguem se integrar ao ensino regular, então, há que se ter essa oferta de um atendimento especializado, seja numa sala especializada, seja numa escola especializada ou mesmo um serviço especializado, ok? Bom, essa oferta, né, toda da educação especial começa na educação infantil, mas ela se estende ao longo da vida. Então presta bastante atenção, porque a educação especial, olha aqui, ó, a educação especial, ela começa na educação infantil, mas ela vai até ao longo da vida, ó, ao longo da vida, certo? E quando fala ao longo da vida, não é só até o término da educação básica, mas isso se estende inclusive ao ensino superior, tá? Então é ao longo da vida, educação de jovens e adultos, enfim, ela começa, então perceba aí a diferença, hein? Educação especial é ao longo da vida, ela não vai ser só durante a educação básica, belezinha? Bom, a gente já viu o artigo 4º, a gente já viu o artigo 59, agora a gente vai ver um outro artigo que também cai bastante, né? É o artigo de número 39. Ah, mas do que fala o artigo 39? Ele fala da educação profissional e tecnológica. Ó, profissional e tecnológica. Tá? E ela fala da educação profissional e tecnológica com objetivo de escolarização, né, nacional, que vai se integrar aos diferentes modalidades, nas diferentes modalidades de educação e também nas diferentes dimensões do trabalho, ciência, tecnologia. Então, está falando aqui de dimensão e está falando também de modalidade. Então, olha só. Vai falar de essa educação profissional tecnológica, de diferentes modalidades, e vai falar também de dimensões. Dimensões é do trabalho, né? E as modalidades da educação, certo? Então, diferentes modalidades da educação e diferentes dimensões do trabalho. E isso tem a ver aí com ciência, com tecnologia, enfim, com todas essas possibilidades de profissionalização que a gente tem. Então, os cursos de educação profissional e tecnológica, eles podem ser organizados
por questões tecnológicas, e aí vão se desdobrar em algumas formações, itinerários formativos, né, em formações específicas, de acordo com os sistemas e nível de ensino. E a educação profissional tecnológica, ela também abrange não só a educação inicial, mas também a continuada e vai falar também da qualificação profissional. Então, quando a gente fala aí de educação profissional e tecnológica, a gente está falando de uma educação inicial, a gente está falando de uma educação continuada, e a gente está falando também de uma qualificação para o trabalho, certo? Para o trabalho. Porque, afinal de contas, as pessoas não só merecem, como elas têm o direito a uma profissionalização, né? A uma capacitação para desempenho aí da sua função. Esse artigo 39, ele fala também dessa profissionalização, né, em termos técnicos e em nível médio. Então, ela fala dessa educação profissional, técnica, certo? Técnica em nível médio, é de ensino médio. E ela vai falar também dessa educação profissional, não só técnica de nível médio, mas aí vai falar da tecnológica, tecnológica. E aqui a gente está falando de ensino superior. E esse ensino superior pode ser na graduação ou pode ser também na pós-graduação, tá? Quando fala de ensino superior, pode ser graduação ou pós-graduação. Os artigos seguintes, né? O 39 começa falando da educação profissional tecnológica, mas o 40 também, o 41, o 42, então do 39 e alguns artigos adiante vão falar aí dessa educação profissional. E essa educação profissional proposta aí na LDB, ela tem também uma outra característica que é bastante peculiar e importante a gente entender, que é essa educação profissional tem que ser articulada, né? Tem que andar junto com o ensino médio. Então, ela tem que ser uma educação desenvolvida de uma maneira articulada, articulada com o ensino regular, ok? Então, o ensino regular articulado com o técnico, né? Pode ser o técnico profissionalizante, pode ser esse ensino técnico, né? Que vai dar aí uma capacitação profissional por várias estratégias, né? Por meio de várias estratégias, por meio inclusive mudando o ambiente de ensino, né? Pode ser, inclusive, numa outra unidade escolar, mas tem que ter essa possibilidade aí dessas instituições especializadas se articularem com o ensino regular, tá? Instituto Paula Souza, enfim, tem várias possibilidades, né, de liceu de artes e ofícios, enfim, tem várias possibilidades de um ensino profissionalizante, tecnológico, aliado, né, articulado com o ensino médio regular. Bom, todo esse conhecimento que é trabalhado nessa educação mais profissional e tecnológica, ela também vai ser submetida à avaliação, também tem o reconhecimento, até porque tem uma certificação específica, né? E ao término dos estudos ali, do curso, o estudante vai ser certificado. Então, esses diplomas vão valer. E tem validade nacional. Isso tudo está muito especificado na legislação e é por isso que a gente está tratando hoje aqui, porque essas coisas também vão ser objeto aí das bancas, né?
E lá no artigo 42, lembra que eu falei que, olha, é do 39, 40, chega no 42, também ainda está falando, né, da educação profissional e tecnológica. Ela vai falar do quê? Das instituições profissionais e tecnológicas que, além desses cursos regulares, vão oferecer cursos especiais abertos à comunidade, não necessariamente para os estudantes do ensino médio, mas vai estar, e esses outros cursos, né, são abertos à comunidade em geral, e esses cursos estão abertas à matrícula para os estudantes que quiserem, né, e de acordo com a sua capacidade de aproveitamento. E esses cursos nem sempre necessariamente estarão vinculados a uma escolaridade. Então, são cursos, essas escolas podem abrir esses cursos profissionalizantes e, dependendo do curso profissionalizante, não há necessidade de se exigir uma escolarização anterior. Evidentemente que não são todos os cursos assim, tá? Então, presta bem atenção, porque normalmente quando se articula aí o ensino médio com o ensino profissionalizante, sim, há essa necessidade de vincular com uma escolarização. Porque senão o estudante poderia começar no ensino fundamental, né? Então, vai começar no médio, é porque já concluiu o fundamental, etc. Mas essas entidades, né, essas instituições que ofertam o ensino profissional e tecnológico, eles também podem abrir cursos, outros cursos, né, para a comunidade, sem a necessidade de vincular com a escolarização. Belezinha? Bora lá resolver a questão e ver como é que essas coisas são abordadas pelas bancas? Olha aqui, vamos lá para a nossa primeira questão. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 2022, a banca é o Instituto IF, lá do Tocantins, prova para pedagogo. Ó, a educação profissional e tecnológica contemplada na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tem como objetivo preparar o estudante para o exercício da profissão. Beleza. Os cursos técnicos possuem integração com os diferentes níveis e modalidades da educação. Ok. A educação profissional e tecnológica, de acordo com a LDB, converge para 2 direitos fundamentais do cidadão. Bom, a gente falou sobre isso agora há pouco, né? Vamos ver como é que isso está abordado aqui nessa questão. Ó, direito à educação e o direito ao saneamento básico. Olha, direito à educação tudo bem, mas o direito ao saneamento básico é uma outra questão, né? Saneamento básico é rede de água, de esgoto, serviço de energia. Não é isso que trata a LDB. Direito à educação, ok, e direito à alimentação, olha, a LDB até fala dos programas suplementares, mas ela não está falando quando está discriminando, né, a respeito da educação profissional e tecnológica, não está falando do direito à alimentação. Direito à educação pública e de qualidade, olha, quando a gente está falando de educação profissional e tecnológica, é mais do que isso, né? A gente não está falando só do direito à educação pública, que é assim, e de qualidade. Mas então nós temos que procurar uma alternativa que contemple exatamente o que a pergunta está propondo, né? Que é educação profissional e tecnológica. Ó, o direito à educação, beleza, e o direito ao trabalho, perfeito. Esta aqui é a alternativa que contempla exatamente o que a gente está procurando, né? Que é a educação profissional e tecnológica, que ela contempla aí o direito à educação e contempla o direito ao trabalho. Então, é a nossa alternativa. Mas vamos ver a última. O direito ao trabalho, ok, e a vida social? Olha, a vida social é a vida de cada um, né? Não é isso que a educação profissional e tecnológica vai contemplar. Então vejam que esta alternativa aqui, ela não está errada diante da LDB. Ela não está completa quando a gente está falando de educação profissional e
tecnológica. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem aí? Vamos resolver mais uma? Olha aí, vamos lá. 2022, Banca IF, Tocantins, assistente de alunos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, no artigo 39, parágrafo 2º, fala que a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. E está falando aí dos cursos. Então, vamos ver quais cursos ela está prevista aqui no parágrafo 2º. Olhem só, a questão anterior falava também do artigo 39, né, da educação profissional e tecnológica, mas de um viés mais interpretativo. E agora a gente está vendo um tipo de questão que está abordando também o artigo 39, mas de uma forma que pede a letra da lei, que pede exatamente o que está disposto lá no parágrafo 2º do artigo 39. Vamos ver. Então, que cursos que estão lá previstos? De formação inicial, continuada e qualificação profissional? Perfeito, é isso aí, né? Que exatamente aquilo que a gente viu. Educação profissional e tecnológica é a inicial, é a continuada e é também a qualificação profissional. Então, perfeito. Educação técnica de nível médio? Perfeito, é técnico de nível médio, tá? E tem também do superior, né? Mas é também do técnico e nível médio. 3, de educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação? Perfeito. Lembra que eu falei? Olha, é para o ensino superior também, né? Graduação e pós-graduação, essa qualificação, né? Para o trabalho, pensando aí nessa profissionalização tecnológica, é também em nível superior. 4, de acesso à educação básica. Olha, acesso à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade? Não. Dos 4 aos 17 anos de idade é educação básica, não é educação profissional e tecnológica. Tá? Então, muito cuidado que a educação básica, sim, é dos 4 aos 17 anos. Mas aqui a gente está procurando o quê? Os cursos da educação profissional e tecnológica, tá? Pedindo aí questões da letra da lei, tá? Então, o 1 está certo, o 2 está certo, o 3 está certo, o 4 está errado. Então, vamos lá. Corretas as afirmativas 2, 3 e 4 não, 1 e 3 não, 1, 2 e 3. A nossa alternativa correta aqui, que eu tenho certeza que você gabaritou junto comigo, é a alternativa C. Bora lá fazer mais, né? Olha aí, questão 3. Banca IBAD 2020, Prefeitura de Vila Velha, lá no Espírito Santo, para professor coordenador. Olha lá, a Lei de Diretrizes e Bases, inciso 4º do seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum, aquela parte básica comum e a parte diversificada, né? Então, está falando aqui que os estados, Distrito Federal e município terão que nortear aí seus currículos com um mínimo e também esse mínimo vai compor o que é a parte comum, porque além do mínimo terá a parte diversificada. Então, olha lá, nesse artigo a LDB estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular, ou seja,
As habilidades e interesses são comuns, as atividades são diversas. Habilidades e interesses comuns? Interesses comuns? Como que eu tenho interesse comum num país tão diverso como o nosso? Não dá, né? Objetivos e planejamentos são comuns e as formações são diversas. Como é que eu tenho objetivos e planejamentos se eu tenho uma diversidade enorme de escolas, de regiões, de estados? Não dá para ser isso comum, né? Os embasamentos teóricos são comuns e os sistemas são diversos. Quer dizer, o que vai me embasar é comum a todos. E o sistema é diverso? Também não, né? Os programas e finalidades são comuns, as administrações são diversas, quer dizer, os programas curriculares, né? Os programas escolares são comuns? Também não, né? E a administração diversa? As competências e diretrizes são comuns e os currículos são diversos. Perfeito. Olha só, as competências e as diretrizes. Então, o que se pretende de competência, o que se entende pelo ordenamento, ou seja, as diretrizes são comuns. Então, a orientação é a mesma para todos, mas cada um vai desenvolver o seu currículo. E isso, gente, não está só na LDB, mas principalmente aonde? Isso mesmo, na BNCC. Portanto, é a nossa alternativa correta, né? Porque quando se estabelece aí essa parceria, né? Essa parceria da União com estados, municípios, enfim, né? Estabelecendo aí essa colaboração com estados, municípios e Distrito Federal, vai falar de competências e de diretrizes para a educação infantil, vai falar de competências e diretrizes para o ensino fundamental, competências e diretrizes para o ensino médio, né? E isso tudo vai o quê? Orientar os currículos que serão nas escolas desenvolvidos, né, para uma formação básica comum a todos. Então, a nossa alternativa correta é realmente a alternativa E. Belezinha? Fácil essa também, hein? Vamos lá resolver mais? Questão 4, Banca FAUEL, 2020, Prefeitura de Assis Chateaubriand, Paraná, professor de Educação Infantil. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, afirma em seu artigo 4º que haverá vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quantos anos? Quantos anos essa criança terá essa garantia de vaga, né? A partir de 2 anos? Não. A partir de 3 anos? Não. A partir de 4 anos? Sim. A partir de 4 anos. A partir de 5 anos? Também não, tá? Então, presta bastante atenção, porque aqui a gente está falando de LDB. E a LDB vai garantir a vaga na escola mais próxima da sua residência para as crianças a partir de 4 anos. Cuidado, porque o ECA fala diferente. O ECA fala que vai garantir a vaga na escola mais próxima da sua residência e ainda vai falar mais, vai falar que os estudantes que tiverem irmãos na mesma etapa de escolarização terão vaga garantida na mesma escola, tá? Então, se eles estiverem ali no mesmo ciclo, na mesma etapa de escolarização, eles terão vaga na mesma escola. O ECA ainda fala do atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade, né? Que é a creche. Mas a LDB, ela fala, né? Que a educação infantil, ela vai atender com vaga a partir de 4 anos de idade. Então, bastante atenção, porque para você não se confundir, hein? Então,
LDB garante a vaga a partir dos 4 anos na educação básica. Nossa alternativa correta, alternativa D. Vamos lá? Questão 5, banca IBAD. Deixa eu pegar aqui, né? Para a gente marcar. Ó, Banca IBAD 2022, TJ, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analista judiciário. De acordo com a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, o atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, deve ser ofertado em redes especiais voltadas para esse público específico? Não, não é para ser ofertado em escola especial. Preferencialmente na rede regular de ensino? Perfeito, preferencialmente na rede de ensino. Em instituições filantrópicas, como já é tradicional no país? Não, né? Não é só em escola filantrópica, né? Mas em escolas regulares. Deixa eu já marcar aqui a nossa alternativa é a B, mas vamos lá, né? Em unidades que contem com aparato para reabilitação social e cognitiva, quer dizer, reabilitação social e cognitiva, não só necessariamente, né? E não são unidades que contem com esse aparato, né? Em unidades que contem exclusivamente com aparato para reabilitação social e cognitiva, também não. Então, a nossa alternativa correta mesmo, deste aqui, que eu tenho certeza que você está gabaritando comigo, a alternativa B. Não é isso aí? Vamos lá resolver mais uma? Questão de número 6, da banca Sebrasp, CESP, né, 2022, Rio Grande do Sul, prova para defensor público. Olha lá, com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme a Constituição Federal de 88, o ECA, Lei de Diretriz e Base Nacional, LDB, julgue o item a seguir. Segundo a LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Perfeito. Garantindo o acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio para todos que não tenham concluído na idade própria tais etapas da educação básica. E aí, gente, isso está certo ou está errado? Perfeito, eu tinha certeza que você ia gabaritar essa. Tá certíssimo, né? É isso mesmo. Segundo a LDB, a educação básica e gratuita, ela tem que ser ofertada dos 4 aos 17 anos de idade e também para aqueles estudantes que não tiveram acesso à escolarização na idade própria, tem que ter garantido aí o ensino fundamental e o ensino médio, certo? Portanto, nossa alternativa C, né, é a alternativa C, da questão 6, né, é a alternativa C de está correto isto aí. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Já deixa seu like, seu joinha, não está inscrito no canal, já se inscreve, divulga para os amigos, para quem você acha que vai se beneficiar com um vídeo bacana desse de LDB. Tudo bem? Beijo grande, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.